Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para compartilhar com vocês algumas impressões que eu tive acerca do filme Coringa Delírio A2, né? O último filme desta sequência que eu assisti recentemente, né? Já havia assistido o primeiro Coringa de 2019, 2020, acho que 2019, né? Foi o primeiro Coringa interpretado pelo ator Joaquim Fênix e depois de muita relutância, eu decidi assistir o Coringa, a sequência, né? O Delírio A2. E como já havia lido em algumas críticas e ouvido alguns comentários, de fato, esta sequência do Coringa é um verdadeiro fiasco enquanto obra cinematográfica, né? Infelizmente, foi um filme que frustrou muitas expectativas, inclusive a minha, que assisti o filme agora, esses dias, né? Eu julgava que, de repente, poderia colher até uma opinião diferente daquilo que já tinha ouvido falar sobre o filme, mas infelizmente o filme é aquilo mesmo que muitos críticos disseram, que muitas pessoas que acompanham o cinema disseram, né? O filme de fato é um verdadeiro fiasco e eu vou colocar alguns pontos que corroboram esta conclusão, né? Mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós levamos a vocês um pouco de conhecimento, um pouco de cultura, né? Este é um canal que, por meio do qual nós privamos, objetivamos em contribuir com a tua formação de mundo, a tua formação cultural, a tua formação filosófica, enfim. Neste espaço a gente fala um pouco sobre filosofia, literatura, arte, cinema, como faremos hoje, ciência, áreas com as quais nós temos uma relação diletante, né? Pois são áreas que despertam em nós um verdadeiro prazer, uma verdadeira alegria, uma verdadeira paixão, né? E áreas com as quais pelas quais nós temos dedicado alguns anos, bons anos, de estudos aprofundados. Então, você que sabe da importância, você que reconhece a importância que o conhecimento tem na vida do ser humano, nos ajude tecendo aí os seus comentários, faça a sua inscrição em nosso canal se ainda não o fez, nos ajude compartilhando este espaço com outras pessoas. Este é um espaço, repito, dedicado ao conhecimento que visa contribuir para a tua construção de sujeito pensante, sujeito crítico, sujeito que se preocupa em construir conhecimento sólido, conhecimento consistente, né? Muito daquilo que nós fazemos aqui é te inspirar a se aprofundar nos temas que aqui são tratados, né? Se aprofundar nas áreas que aqui abordamos, né? Desenvolver o teu gosto, teu prazer pela leitura, né? Enfim, este é um espaço voltado para esta finalidade. Portanto, nos ajude a fim de que nós possamos levá-lo a um número cada vez maior de pessoas. Bom, dito isto, como eu já antecipei, eu assisti recentemente essa sequência do Coringa, né? Sequência de 2024,
né? Veja, já estamos em 2026, então eu levei aí pelo menos 2 anos para criar coragem em assistir este filme, até porque eu dizia aos meus alunos que o que o Joaquim Fênix fez com o primeiro Coringa foi, na verdade, matá-lo. Né? Quando eu assisti o Coringa, o de 2019, interpretado pelo Joaquim Fênix, eu disse em sala de aula que o Joaquim Fênix simplesmente matou o Coringa, porque sua interpretação foi tão perfeita, sua interpretação foi tão grandiosa, foi tão intensa, foi tão irretocável, que depois daquela interpretação ninguém mais ousaria, né, interpretar um novo Coringa, né, fazer uma nova releitura do Coringa, né, porque o Joaquim Fênix esbanja em termos de interpretação naquele filme, né? Fato é que levou o Oscar, né, de melhor ator. O Coringa, o primeiro Coringa foi indicado a 11, recebeu 11 indicações no Oscar de 2020, né? Se eu não estiver enganado, né, o Coringa é de 2019 ou 2018, né? Enfim, isso aqui pouco importa, mas no Oscar ele recebeu 11 indicações, das 11 indicações ganhou 2 prêmios, né? Ganhou o Oscar de melhor trilha sonora e o Oscar de melhor ator dado ao Joaquim Fênix. Oscar justíssimo, diga-se de passagem, né? E eu dizia aos meus alunos que a interpretação dele foi tão excelente que ele simplesmente matou o Coringa, né? Porque depois daquela interpretação ninguém mais ousaria a reinterpretar esta personagem, né? E eu pretendo, é um filme tão bom, Coringa, o primeiro, é um filme tão bom que eu pretendo realizar um encontro nosso aqui para falar desse filme com todo o cuidado que ele merece. Não o fiz ainda porque eu pretendo comprar o disco, né, o DVD. O DVD do Coringa eu sei que já foi lançado, tem o disco, né, original, mas eu ainda não adquiri, né? Pretendo adquirir, pretendo incluí-lo em minha coleção e quando fizer vou assistir novamente o filme e fazer uma apresentação do filme mais cuidadosa, porque é um filme que merece uma interpretação, um comentário bastante cuidadoso, né? O mesmo eu não posso dizer acerca desta sequência do Coringa, né? O Coringa Delírio A2, que foi protagonizado pelo mesmo Joaquim Fênix do primeiro, né? Neste nós temos a interpretação especial, a participação especial da Lady Gaga, né? E que dá o tom, por assim dizer, encarna, né, a mudança de gênero que este segundo Coringa teve em relação ao primeiro, né? E nesse sentido, já a própria escolha do gênero para a realização do Delírio A2, Coringa Delírio A2, já mostra uma ruptura substancial com o primeiro, né? O primeiro teve uma trilha sonora maravilhosa, né? Tanto é que ganhou o Oscar de melhor trilha sonora, né? A trilha sonora do Delírio A2 também é uma trilha sonora muito boa, particularmente gostei da trilha sonora, né? Nesse aspecto, o filme vale a pena ser assistido. Entretanto, para os espectadores, todas as pessoas que assistiram o primeiro Coringa e que foram para este Delírio A2
na expectativa de que este filme fosse uma sequência, ah, 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 uma sequência que pelo menos mantivesse o mesmo espírito, ou que fizesse uma espécie de ponte entre a origem do Coringa, porque o primeiro filme tinha como proposta apresentar uma origem do Coringa, né, a origem desta personagem, e no segundo, pelo menos era esta a minha expectativa, quando comecei a ouvir os rumores de que haveria uma sequência do primeiro Coringa, né, que culminou com este Delírio a 2, a minha expectativa é que o filme, a sequência, estabelecesse um vínculo mais direto entre a origem da personagem e o processo que o levaria a se tornar este vilão lendário, consagrado na saga do Batman. Lê do engano meu e lê do engano de muita gente que foi para o cinema com a mesma expectativa, foi assistir a este filme com a mesma expectativa, né? Nós não vimos este vínculo, né? Este processo mais elaborado, esse processo mais arquitetado, que nos explicaria, nos colocaria diante do caminho que levou o Coringa a se tornar este vilão mítico nos filmes da saga Batman. O que nós vemos é uma verdadeira ruptura entre o primeiro filme e entre o segundo filme e o primeiro, né? Nós vemos uma ruptura do segundo filme em relação ao primeiro, melhor dizendo, né? Já pelo gênero, né? Porque o Coringa Delírio a 2 adotou o gênero musical, ou seja, não tem nada a ver com o primeiro Coringa, né? O primeiro Coringa estava muito longe de ser um musical, né? E este, não sei por que cargas d'água, né? O diretor Todd Phillips, que é o mesmo diretor do primeiro Coringa, resolveu adotar o gênero musical, mas ele simplesmente, já na opção pelo gênero, ele rompe radicalmente com o primeiro Coringa, que não tem nada a ver com o gênero musical. E aqui não vai nenhuma crítica ao gênero musical propriamente dito. Confesso que não está entre os meus gêneros preferidos, né? Mas já assisti muitos musicais, né? Não apenas os embalos de sábado à noite, né? Mas vários musicais. Um musical recente que ganhou Oscar de melhor filme e que na premiação eu torci um pouco o bico, né? O nariz para esse filme, não assisti no cinema, não assisti depois de ter ganhado o Oscar, só depois de algum tempo é que eu fui assistir, e que gostei muito é o La La Land, né? O La La Land, pelo menos em termos, acho que em termos em termos cronológicos, este filme foi o último musical lançado que eu assisti, né? Eu quero assistir o Wicked, o primeiro que eu não assisti, e eu acho que também é um musical, né? Se ele seguiu realmente a linha do filme original, né? O Mágico de Oz, ele provavelmente é um musical. Eu acho que é um musical que eu não assisti e que eu
quero assistir, né? E minto, acho que o Onca também é um musical, se eu não estiver enganado, é que a gente assiste tanto filme, né? E a gente acaba, às vezes, alguns detalhes acabam passando despercebidos, né? Mas o Onca me parece que é um musical também, e o Onca eu assisti. Acho que, em termos cronológicos, o último que eu assisti foi o Onca, mas eu assisti vários musicais, a começar pelo Mágico de Oz, lá da década de 40, né? E outros tantos, né? Amor Sublime Amor, né? O Shakespeare, o Romeu e Julieta, perdão, o Romeu e Julieta do Zeffirelli, né? Enfim, o mais recente com o DiCaprio, né? Enfim, já assistimos inúmeros musicais e eu particularmente gosto do gênero, embora ele não faça parte dos meus gêneros preferidos, né? Então, não vai aqui uma crítica ao gênero musical, mas a crítica ao descompasso que há entre um filme que se propunha a ser uma sequência daquele Coringa e o gênero adotado, que é o gênero musical, né? E por fim você fica com a impressão, depois de assistir esse filme, cotejando sempre com o primeiro, e aqui nós temos que cotejar mesmo, porque é uma sequência, né? Cotejando sempre com o primeiro, a impressão que se dá é que o filme foi, na verdade, um palco montado para Lady Gaga cantar, né? Ela canta pouco, né, nesse filme, né? E o Joaquim Fênix mostrar o quanto que ele é um péssimo cantor, né? Porque eu confesso, outro musical que assisti, eu confesso que quando comecei a ouvir os primeiros ensaios musicais do Joaquim Fênix no Coringa Delírio A2, me lembrei do Russell Crowe, interpretando o inspetor Javert, melhor dizendo, né, para preservarmos a pronúncia francesa, né, Javert, no musical Os Miseráveis, né, que é um filme que já é um filme um pouco mais antigo, né, e que foi uma readaptação musical para a grande obra do escritor francês Victor Hugo, né, a obra literária que eu mais li, né? Aliás, os dois livros que eu mais li ao longo da vida são primeiramente a Bíblia, que eu já li pelo menos 7 vezes de capa a capa, né? E aqui vai um parênteses, né? A Bíblia deveria ser uma leitura obrigatória de todos nós, haja vista que a Bíblia está na base da formação não apenas da moral e da ética ocidentais, mas praticamente de todo o pensamento ocidental, né? Independentemente do camarada, da pessoa ter fé ou não, crê ou não no que está escrito ali, crê ou não em Deus, a Bíblia é uma leitura obrigatória se quisermos conhecer um pouco a formação do pensamento ocidental, né? A formação da política, do direito, das ciências naturais, da arte, né? Veja, se você tirar a Bíblia da arte do Renascimento, a arte renascentista fica praticamente mutilada, né? Vejam a Capela da Sistina de Michelangelo, já podemos começar por aí, né? Então a Bíblia é uma leitura obrigatória para quem deseja conhecer as bases da formação do homem, da mulher ocidentais, né? Então é uma leitura obrigatória, né? E a Bíblia foi o livro que eu mais li ao longo da vida, e depois da Bíblia, Os Miseráveis, do Victor Hugo, uma obra maravilhosa que eu já li 3 vezes, né? Um calhamaço, né? Tem
mais de 1.500 páginas, né, e que é um livro maravilhoso, né. Pois bem, quando eu vi o Joaquim Fênix ensaiando as primeiras, as suas primeiras apresentações musicais em Delírio a 2, logo me veio à mente o Russell Crowe cantando nos Miseráveis, né? Péssimo cantor, né? Russell Crowe, quem vinha acompanhando os filmes do Russell Crowe, desde o Gladiador, depois Uma Luta pela Esperança, Mente Brilhante, se deparar com o Russell Crowe cantando, interpretando o Javert em Os Miseráveis, foi um verdadeiro choque, né? Foi um verdadeiro susto, né? Enfim, o Joaquim Fênix foi pela mesma linha, né? É um péssimo cantor, particularmente eu acho um péssimo cantor, e a Lady Gaga, que é uma boa cantora, que é cantora, canta menos, canta pouco neste filme, né? Então você percebe que foi mais ou menos um palco montado para Lady Gaga cantar, e o Joaquim Fênix fazer ali algum backing vocal, alguma coisa ali acompanhando, mas o próprio Joaquim Fênix tem essa impressão, fiquei com a impressão de que o próprio Joaquim Fênix não estava entendendo nada acerca dessa sequência, né? É uma sequência apática, é uma sequência muito distante. Você não percebe uma intensidade no filme, você não percebe um certo entusiasmo, um certo envolvimento, um elixir, né, cativante, que seduz o público, né? E as próprias personagens parecem não demonstrar, né, o mesmo parece que ninguém ali está acreditando naquele filme, né? Parece que foi um filme feito assim para cumprir contrato mesmo, e ninguém estava acreditando, levando a sério aquele filme, né? E veja, não dá para levar tanto a sério. O filme já começa pressupondo, deixando pressuposta a ideia de que não é para levá-lo a sério, porque ele começa com uma animação. Né? Veja, você tem um filme que começa com uma animação, mas na verdade é um gênero musical, quer dizer, nada que corresponda ao primeiro filme. Tem uma sequência, né? Porque nós já vai, no Delírio 2 o Coringa está preso, vai responder a um processo, né? Vai ser julgado, né? E essas idas e vindas dele no tribunal, né? Mostra a pouca criatividade do filme, que você fica na expectativa acerca do desfecho, do veredito que o júri dará ao Coringa, e o que vai vir na sequência. Eu particularmente achei que o veredito seria dado no máximo nos primeiros 30 minutos do filme, e aí, dado o veredito, o filme se desdobraria naquilo que eu particularmente esperava deste Coringa, que seria um vínculo entre a origem, né, do Coringa, e o processo que o levou a se tornar o vilão mítico que ele acabou se tornando no filme, na saga do Batman. Ledo engano, né? O veredito só é dado no final do filme praticamente, né? Aliás, nem foi dado, né? Quem assistiu o filme pode notar aí que o veredito praticamente não foi dado, né? Enfim, é um filme extremamente apático, né? É um filme que parece que nem os próprios atores estavam levando a sério. O filme tem algumas propostas temáticas que poderiam ser
que poderiam ser bem aproveitadas nesse filme, mas não foi o caso, né? O filme mostra a ascensão e a queda na mesma velocidade, né? Num átimo de tempo de uma celebridade, né? E nesse sentido, o filme tinha como objeto crítico essas celebridades dos tempos de rede social, né? Que são celebridades que nascem hoje para despencarem, caírem no ostracismo, no esquecimento amanhã, né? O filme tem essa proposta mais crítica, tenta contemporaneizar, né, a figura do Coringa com este contexto de redes sociais, né? Uma ideia boa, mas uma ideia pouco aproveitada e uma ideia até descontextualizada, né? Porque o Coringa, diferentemente de muita celebridade de rede social, né? O Coringa teve uma trajetória longa na saga Batman, né? O Coringa é um personagem que faz história, né? História essa que o Todd Phillips praticamente extinguiu, né? O filme traz a ideia de que o que sustenta o Coringa é a fantasia que ele representa, é a fantasia que ele projeta nas pessoas que o seguem, né? E à medida que ele abre mão desta fantasia, toda a aura, a, melhor dizendo, né, todo o encanto em torno dele se esvai, né, e com isso e com isso vão embora os seus poucos seguidores, né? Porque se no primeiro ele termina como uma celebridade em Gotham City, né? Nessa sequência, o que o que a gente vai percebendo é que os seus seguidores vão se tornando num número cada vez mais reduzido, e quando ele confessa, quando ele abre mão da fantasia que ele encarnava, aí o desencanto é geral, né? A cena em que a Harley Quinn, né? Harley Quinn, a personagem que a Lady Gaga representa, é uma arlequina, né? Mas uma arlequina que sequer chegou a ascender, né? Enfim, né? A Lady Gaga ali também, a personagem da Lady Gaga aparece ali sem nenhuma história, sem nenhum contexto, né? A personagem parece, na verdade parece uma personagem quase que etérea, né? Ela parece que desce de um plano suprassensível, né? Parece que ela despenca de uma realidade para além de qualquer realidade humanamente concebível, né? E cai ali, aparece ali, né? Sabe, algo desconexo, algo solto, vago, né? Não tem, não há nós não conseguimos, o espectador não consegue ter uma noção clara da identidade da personagem interpretada pela Lady Gaga, né? essa Arlequina, né? A Arlequina lá do Esquadrão Suicida, a Arlequina, depois a Arlequina que conseguiu um filme só dela, né, que eu achei muito bom esse filme da Arlequina, né, se perde completamente, né? Você simplesmente cria uma Arlequina para ser esquecida,
em relação à Arlequina de outros filmes, né? Uma personagem que você simplesmente esquece, ignora, porque não é possível estabelecer relações, né, coerentes entre ela, né, a Harley Quincy é um termo, uma nomenclatura meio complicada, né? Acho que esse é o nome da personagem aí no Delírio A2, né? E que quando cotejada também com as arlequinas de outros filmes, a personagem só tem a perder. E o desfecho que aquela cena em que a cena derradeira, né? E eu espero que todos aqui já tenham assistido o filme, né? Porque não dá para falar do filme sem abordarmos algumas cenas, sobretudo as cenas essenciais, né? A cena em que a Arlequina, frustrada com a máscara, a fantasia do Coringa que cai e que rompe com ele subir naquela escada, né? Aquela cena ali representa toda a melancolia do filme, mas não é uma melancolia estética, é a melancolia do próprio telespectador, né? E é interessante que quando a fantasia que o Coringa decide desconstruir para apresentar ao público talvez aquilo que ele é na sua essência, talvez a sua própria autenticidade, à medida que ele rompe com esta fantasia, ele também deixa subentendido que este Coringa não passa de uma fantasia ou de uma quimera que só existe na cabeça do Todd Phillips. Por quê? Porque quando a gente se depara com o desfecho trágico e patético do Coringa, a gente fica se perguntando, mas não há uma história daí em diante? Este Coringa não é o mesmo Coringa dos filmes do Batman, dos filmes anteriores? Parece que não, né? Pelo desfecho trágico e patético, você fica com a impressão de que se trata de um outro Coringa, de uma fantasia que só existe na cabeça do diretor. Portanto, ele simplesmente, no primeiro Coringa, e o Todd Phillips foi muito criticado por isso, né? No primeiro Coringa, nós não vemos um contexto mais amplo que nos ajude a entender o porquê aquela personagem chegou àquele ponto. Neste Delírio A2, esse fundo histórico, contextual, se perde completamente. Por quê? Porque esse segundo Coringa sobrevive dos crimes praticados pelo primeiro Coringa e tem um desfecho que dá provas ao telespectador de que este Coringa não tem nada a ver, não apenas com o primeiro Coringa, mas com o Coringa que a gente conhece dos filmes Batman, porque simplesmente não é possível pensar uma sequência deste Coringa considerando o desfecho trágico e patético que o diretor Todd Phillips lhe deu, né, lhe proporcionou, né? Então, por fim, você fica com a impressão de que é um Coringa que só existe na cabeça deste diretor e que não tem nada a ver com o Coringa que a gente conhece, não tem nada a ver com o Coringa do Batman, não tem nada a ver com o Coringa da DC, do cinema. Enfim, é uma personagem paralela, né? O filme, repito, o filme vale a pena pela trilha sonora, vale a pena pelos elementos estéticos, né? Eu particularmente gosto muito dos elementos estéticos
presentes neste filme, né? A paleta, né? Esse cenário mais gótico, que é próprio dos filmes do Batman, né? Esse cenário mais noir, né? É um cenário que particularmente me atrai. Tirando, né, esses elementos, o resto pouco se salva, quase nada se salva neste Delírio a 2. Fato é que foi um fiasco de bilheteria, um baita do investimento, mas que culminou num fiasco, né? Mas esta é a minha leitura, essas são as minhas impressões. Talvez você que assistiu também o filme tenha gostado, tenha tido outras impressões, mas no geral muita gente não gostou desta sequência, deste segundo filme. Mas cinema é uma experiência também muito subjetiva, né? Muito pessoal, né? Eu aqui apresentei a minha, né? Um filme pelo qual eu nem tive muito ânimo de aprofundar nas minhas leituras, tanto é que só assisti uma vez e não pretendo assistir novamente, né? Agora me comprometo com vocês a fazer uma leitura mais cuidadosa do primeiro filme da série, porque este sim merece uma leitura cuidadosa. Eu vou me esforçar muito para não fazer essa leitura tendo o Delírio A2 como referência, né? Delírio A2 que poderia muito bem ser chamado de Delírio A3, né? Porque entre as duas personagens, né, a Arlequina e o Coringa, nós poderíamos incluir aí o diretor Todd Phillips, que eu não sei onde estava com a cabeça quando abraçou essa ideia de fazer um Coringa musical com um desfecho trágico e patético como aquele, que se propõe a desconstruir aquilo que de fato sustenta a personagem, né? Não sei se algumas coisas que eu li iam pela linha de que algumas coisas que eu li sobre o filme iam pela linha, né, algumas interpretações do filme iam pela linha de que o diretor quis apresentar um Coringa humanizado. Não é? Na verdade, acho que ele quis fazer uma leitura mais moral do Coringa, né? Uma leitura mais politicamente correta. Não, talvez esse seja um termo melhor empregado, mas que, na verdade, tira toda a aura da personagem, né? Tira toda a verdadeira identidade da personagem, que é aquilo que a sustenta, né? A vilania do Coringa é é o seu sustentáculo, né? É a sua coluna, e isso, a meu ver, deve ser preservado em se tratando de uma obra cinematográfica, né? Enquanto expressão artística, enquanto expressão estética, né? Mas não foi esta a proposta do diretor e o resultado está aí, um verdadeiro fiasco, né? Bem, talvez para você não tenha sido, e eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito disso, né? Se para você o filme foi bom, deixa aí os seus comentários. Se também foi ruim, comente aí, mas eu te convido a compartilhar aqui em nosso espaço as suas impressões acerca do filme. Estas foram as minhas, né? E em breve eu espero te reencontrar aqui para falarmos do Coringa, né? Eu vou comprar o DVD, né? Esse aí eu preciso ter em minha coleção, porque é uma obra-prima, a meu ver, né? Esse filme, o Coringa, o primeiro, é uma obra-prima e merece uma leitura mais cuidadosa, algo que eu pretendo fazer. Portanto, essas
foram as poucas impressões que eu tive acerca do filme, até porque ele não me estimulou a ter outras tantas, pelas razões que eu já expus, e eu gostaria que você compartilhasse aqui em nosso espaço as tuas impressões acerca do Coringa, tá? Eu vou me despedindo aqui de vocês, mas antes eu faço aquele nosso já conhecido apelo, deixa aí os seus comentários, deixa aí o seu joinha, o seu like se gostou deste vídeo, compartilhe esse nosso espaço com outras pessoas e em breve nos reencontraremos aqui. Um forte abraço a todos e até lá.